Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo, amém? Esse foi o dia que Deus preparou para nós, dia de bênção, dia de paz, dia de muita felicidade e muita prosperidade, amém? O Senhor está contigo, o Senhor é fiel, o Senhor é justo e verdadeiro, amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações, e a primeira saudação vai para o nosso irmão Nô, aí na cidade de Brejões, Bahia. Quero deixar uma saudação também para o seu Reis, aqui em Campinas, Deus abençoe o seu Reis, e uma saudação para o nosso irmão Salles, aí na cidade de Brusque, Santa Catarina, amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra conhecida de todos, né? O primeiro vídeo do ano, graças a Deus, tudo tem um tempo, a hora certa de Deus, né? Ano de 2023, e Deus já trazendo a palavra de correção para todos nós. Hebreus 12, versículos 5 a seguir diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como um filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, então de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Queridos amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, do canal do YouTube, Deus está falando conosco nesse dia através da sua palavra, usando pela misericórdia dele a minha humilde pequena pessoa. Para quê, irmãos? Para nos corrigir, trazer a correção. E o escritor de Hebreus vai trazer lembrança dos seus pais, né, dos pais biológicos aqui na terra. E ele vai trazer a correção de Deus sobre a nossa vida. Ele vai trazer exemplo para nós andarmos debaixo da disciplina de Deus. Deus é amor, sim, Ele nos ama, Ele nos resgatou, mas há momentos na minha e na tua vida que nós precisamos da disciplina de Deus. Porque se a gente não tiver a disciplina de Deus, a gente vai fazer o que a gente quer, o que a gente acha, e não é assim a vida no mundo espiritual. A Bíblia diz: E já vos esquecesse da exortação que argumenta como filhos. Filho meu, olha, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Certa vez eu estava na minha casa, faz muitos anos isso, e chegou um rapaz aqui e falou para mim que se tinha possibilidade de Deus repreender um pastor ou um líder. Eu falei, sim, com certeza. Ele falou, então me mostra dentro da Bíblia. Aí eu fui lá em 2 Samuel, no capítulo 12, né, que vai falar a história do profeta Natã repreendendo o rei Davi, quando Davi, né, mandou matar Urias e tomou a mulher de Urias e adulterou. E Deus repreendeu o rei Davi. E o rei Davi, com a sua humilde, né, com a sua simplicidade, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele aceitou a correção de Deus, a disciplina de Deus, que ele criou até o Salmo 51, pedindo a Deus para que Deus viesse não tirar o espírito dele, dar, né, outra oportunidade para ele, para que Deus viesse lavar Davi, purificar Davi. Aí eu expliquei àquele jovem o que se deveria fazer quando um líder está praticando algo e precisa ser disciplinado. E aí eu falei para aquele jovem que se faz uma reunião solene,
se conversa com os líderes, uma reunião entre membros, e com amor e com carinho, como diz Gálatas 6, vai disciplina aquele irmão, e a igreja que somos nós, temos que ter o espírito da mansidão, a humildade, para que nós venhamos receber o irmão com amor. Porque a disciplina de Deus, irmãos, não é só para os membros que membrou em algum determinado lugar. É para os líderes também. Deus não mudou e nem vai mudar para nos agradar. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então existe a disciplina, a exortação, o consolo de Deus. Existe tudo isso. A profecia ela tem 3 objetivos, como diz 1 Coríntios 14, verso de número 3. Exorta, consola e edifica. Não vai se matar a alma de ninguém. Nós que temos que andar correto com Deus, ser simples e humildes em andar, em santidade com Deus, para que nós venhamos, aleluia, dar um bom testemunho. Porque quando nós éramos jovens, pequenos, crianças, adolescentes, aliás, os nossos pais, graças a Deus que eu tenho meu pai e minha mãe viva, louvado seja Deus, eu tenho orgulho dos meus pais, de me ensinar a ser um cidadão de bem hoje, a ser um homem, a cuidar hoje dos meus filhos, eles são avós hoje. Então, eu tive a disciplina dos meus pais, em tudo na vida. Numa escola eu tive que ter disciplina, se você vai no trabalho, no serviço, você tem que ter uma disciplina, tudo tem que ter disciplina, principalmente as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmãos, são coisas santas, são coisas que Deus, aleluia, louvado seja Deus, é que faz. E a Bíblia fala que nós temos que ter a humildade, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, para que nós venhamos andar em santidade com Deus. Louvado seja Deus, porque naquele dia vai ser uma reprovação muito grande, e Deus não quer lançar ninguém fora, Deus não quer reprovar, porque enquanto a vida há esperança. Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu ganhei o mundo inteiro, Senhor, almas, o Senhor não vos conhece, maldito. Apartai-vos de mim, vós que pratica o pecado. Então pecado é pecado. Davi viu que o pecado estava corroendo o coração dele, corroendo a mente dele, que chegou o caso que ele teve que se arrepender. Isso foi na poligamia, no Velho Testamento. No Novo Testamento, que cada um de nós venhamos cuidar da nossa família. Deus não dá direito dentro da Bíblia, lá em Lucas 16, verso 18, lá no livro de Mateus 19, muitos não iam receber a palavra. Deus não ia dar direito de eu destruir a minha família, como Davi tentou destruir a família de Urias e destruiu, para arrumar outra esposa, vice-versa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estou vivendo um momento onde 80% das igrejas brasileiras é 2, 3, 4 casamentos, adultério, prostituição, e os pastores aprovando isso, a maioria, concordando, achando que está certo, está errado, e no dia do juízo Deus vai cobrar, irmãos. Irmãos, a família é constituída por Deus, é homem e mulher e nasce os filhos, e a gente tem que ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus, como diz a Bíblia. A gente está vivendo os dias de Noé, que o povo bebia, comia, casava-se, dava-se em casamento. Temos que honrar o compromisso que a gente fez perante a Deus e perante os homens. Primeiro se faz com Deus, e hoje não está tendo mais esse compromisso para muitos. As pessoas estão levando as coisas de Deus relaxadamente, distorcendo a palavra, tirando ponto, vírgula, interrogação. Deus só dá direito para mim e para você, meu irmão. Eu lembrei daquele jovem que me fez a pergunta: casar de novo? Se eu ficar viúva, minha esposa pode casar se ela quiser. E se ela ficar viúva, eu posso casar sim, que seja ainda no Senhor, alguém que seja espiritual, como diz 1 Coríntios 7. Para que não venha ter murmuração, queixa, briga, essas coisas. Irmãos, as coisas de Deus é muito sério. Deus está irado com essa terra, Deus está irado com muitos ministérios, Deus está irado com muitos líderes, irmãos. Vocês vão ver coisas acontecer ainda esse ano, notícias acontecer. Por quê? Porque as pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério, e nós não podemos misturar amizade com as coisas de Deus, com a espiritualidade. O que é certo, o que é errado, disciplina é disciplina, e temos que disciplinar. Graças a Deus, irmãos, Deus tem me ajudado até aqui, mas tem coisa que é escândalo. Pecado é pecado, a gente confessa a Deus 490 vezes por dia. Quantas vezes Pedro perguntou: o Senhor perdoa por dia? O Senhor 70 vezes 7. Então tem coisa, mas tem coisa que é escândalo, irmão, que é manchas. E esses escândalos, irmãos, têm que ser resolvidos.
Vocês que são pastores, que são líderes, que vão escutar essa mensagem, por esse mundo afora, que tem chegado em muitos lugares, corrija, disciplina, porque naquele dia está mais fácil essa ovelha ser salva e você perder a salvação por causa, aleluia, de falta de disciplina. Deus diz a palavra em Timóteo: se a gente não souber cuidar dos nossos, já negamos a fé e somos pior do que os descrentes. Então a Bíblia fala: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você aceitar a correção de Deus, você é filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz: se suportar a correção de Deus, versículo 7 de Hebreus 12, Deus trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Se meus filhos estiverem errados, eu tenho que corrigir eles, irmãos, educar eles, corrigir, se for preciso açoitar até com vara, se for preciso, não espancar, não bater, intimidar a criança. Foi assim que eu fui criado, foi assim que os antigos foram criados, irmãos. E olha a educação dos antigos hoje, e olha a situação que está esse mundo hoje. É filho matando o pai, padrecida, matricida, é briga, é confusão. Qualquer correção, o menino quer sair de casa, quer ir embora, quer ir para um canto para o outro. Não, tem que ter disciplina em tudo na vida, principalmente nas coisas de Deus. As coisas de Deus tem que ter disciplina, irmãos. Disciplinar com amor. E a igreja vem a ter o senso de amor para receber o irmão que está ferido, para que ele possa tratar a ferida dele e o Espírito Santo possa ajudar. Não julgar, não jogar fora, porque uma ferida é para ser tratada. Porque a ferida tem que se tratar. E se trata com o bálsamo espiritualmente, com o óleo espiritualmente, que Deus tem todo tipo de cura aqui dentro da palavra para tratar uma ferida. Só a gente abrir o coração, ser humilde, ser simples, para que o Espírito Santo possa trabalhar. Mas se estáis sem disciplina, verso 8, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Se não existe disciplina nas igrejas, as pessoas vão bagunçar, vão murmurar. E a Bíblia fala que não são filhos se não aceitar a disciplina, são bastardos e não filhos. O que é bastardo? É um filho sem pai, é filho de prostituição. E nós temos um pai. Nós não somos filhos de porneia, de prostituição não. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então eu aceito a disciplina de Deus se eu estiver errado. Eu aceito, mas também se eu estiver errado, se eu não estiver errado, eu tenho que lutar para ajudar as pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, que isso não salva a placa. A igreja somos nós. Eu estou te aconselhando a você chegar até o céu. Se você reconhece alguém que está errado, chama na palavra de Deus. Conversa, porque aqui é o maior argumento. E se você pecou hoje, como nós pecamos, pede perdão a Deus. Mas não escandaliza a obra de Deus não, que a coisa de Deus é muito séria. E nem tudo a gente deve falar. Nós temos que corrigir as pessoas. Porque quem ama, corrige. O verdadeiro adorador, ele vai sofrer por causa da verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com essa humilde palavra. Aqui quem te salva é o teu irmão Danilo. Se você gostou, dá um like, ativa o sininho e compartilha as mensagens para que possa ajudar alguém que está precisando de ouvir essa mensagem. Amém? Deus abençoe e te guarde. Eu quero fazer uma oração para finalizar, esse vídeo. Senhor Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador do céu e da terra, Senhor. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, Pai. Aonde chegar esse vídeo, Pai, que venha haver cura e libertação e que o Senhor venha trazer humildade e simplicidade na vida desse ouvinte, Pai. Nos abençoa, nos dá um dia de bênção, de paz e de muita felicidade e de proteção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.